Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso quadro para conversar sobre ciências, com cientistas e comunicadores e ciências brasileiros. Hoje temos um convidado aqui super especial, Luiz Marques, que é historiador e autor. Olá, 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 olá! Enquanto eu dou um jeito de ir pra Ilha do Fundão, conhecer a Faculdade de Biologia da UFRJ e quem sabe conseguir escapar do norte, que eu não aguento mais, eu queria comentar e reagir a esse vídeo do professor Luiz Marques. É professor da Universidade Estadual de Campinas e tem aí uma série de livros publicados, incluindo Capitalismo e Colapso Ambiental. Logo que eu vi esse vídeo publicado no Meteoro, primeira coisa que eu fiz foi mandar para o meu amigo Renato 5, que respondeu assim: você compartilhando o Luiz Marques, com risadinha, né? Porque eu já fiz algumas críticas ao professor e pode ser que alguém tenha ficado com a impressão que eu pego no pé dele. E vendo esse vídeo agora, essa impressão pode ser até reforçada. E é isso que eu estou pensando em como evitar. Decênio decisivo, ecocídio, entre outros aí. A minha questão com ele tem a ver com o título desse livro, O Decênio Decisivo, né? Porque basicamente ele diz, olha, é agora ou nunca, né? Mas o que significa o agora ou nunca? Eu me defino como colapsista. O que significa que eu entendo que é inevitável o colapso climático, colapso da civilização e a extinção da espécie humana em um futuro mais ou menos próximo. E o professor Luiz Marques, ele prefere manter as pessoas mobilizadas e conscientizá-las no sentido de fazer o melhor possível, o que é ótimo. Mas existe certo negacionismo sobre aspectos do colapso climático que perpassam o seu discurso. E são esses que eu faço questão de destacar. Aí as pessoas podem se perguntar: ai, Rodolfo, por que você é assim? Por que você não está criticando o Flávio Bolsonaro? O Ricardo Salles? Você vai criticar justamente a pessoa que tem o pensamento mais próximo possível do seu? Eu digo sim, claro, eu também adoro a fala do professor Luiz Marques e adoraria conhecê-lo pessoalmente, mas é esse tantinho que a gente discorda, que na verdade não é um tantinho, porque essa inevitabilidade do... Vou contar aqui, falar aqui para o nosso público sobre bastidores. Antes da gente começar a entrevista, eu comentei com o Luiz que eu já tinha lido alguns dos livros dele e ele me perguntou, e você ainda não está, como é que é, desesperada? Deprimida. Deprimida. Evitar essa depressão é uma das grandes preocupações do professor Luiz Marques. Mas eu acho que isso não se justifica, porque apesar de ter consciência do colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana, eu não estou me considerando deprimido. Eu estou encharcado e eu vou ter que comprar uma outra roupa, porque não tem como chegar assim na universidade. E é por isso que eu estou chegando aqui no Botafogo Praia Shopping. Só abre às 10 horas, eu vou comprar uma camiseta num camelô. Essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala sobre essa questão de meio ambiente e começa a se informar sobre isso, realmente é uma coisa que você tende a essa depressão. E, dito isso, eu já conversei, professor, com várias pessoas dessa área do clima, e muitas delas me falam que o fatalismo é um problema. Que é assim, você não pode se deixar cair no fatalismo, porque isso é justamente uma das coisas que acaba levando a gente a se manter imóvel diante dessa crise que a gente está passando. Então, esse é o nó da questão. Ela chama de fatalismo.
é um nome inadequado. Essa linha de pensamento é o colapsismo, tá? E o professor Luiz Marques deveria ter corrigido e não aceitado que ela chamasse essa compreensão de que as coisas estão desmoronando de fatalismo. Porque se você chama de fatalismo e associa com a depressão, você já está condenando o pensamento. Então, nessa conversa, esse pensamento já está condenado a priori. O colapsista torna-se, então, uma pessoa inconveniente. E eu tenho, por vocação, por traço de caráter, essa inconveniência dentro de mim. Por isso que eu fico pegando pontos da conversa do professor Luiz Marques, por isso que eu vou no protesto do Dia da Mulher e falo, olha, o pessoal aqui não está considerando a questão ambiental, que também é importante para a mulher, especialmente para a mulher. Eu queria perguntar para o senhor, como é que você faz, se é que você faz alguma coisa para conseguir evitar cair nesse fatalismo? Você está entendendo sobre isso, que você ainda tem alguma esperancinha, né? Sim. É sobre essa esperancinha colocada de forma genérica que é esse meu vídeo de análise. O senhor tem alguma esperancinha, né? Aí ele diz que sim, tem uma esperancinha, porque a esperancinha seria importante para mudar o comportamento coletivo e tal. Agora ninguém fala exatamente qual seria a esperancinha. Nesse momento ele só diz que tem. Depois ele explica com mais cuidado que ele sempre dá para ser menos pior. Assim como uma pessoa que está morrendo, até a morte pode ser menos pior. Mas isso não contraria a ideia de colapso climático. Então, tudo termina girando em torno dessa esperancinha. Camisetinha comprada, vamos para o FRJ. Veja, eu acho que nós temos que procurar um equilíbrio, que é muito difícil de conseguir. Um equilíbrio não é um dado, né? É um horizonte, né? Entre, de um lado, isso que você chamou de fatalismo, que é um derrotismo, digamos assim, que nos leva à inação, etc. Isso de um lado, e de outro lado, um otimismo vazio, né? A ideia não, aí o Luiz Marques agora chama o que ela chamou de fatalismo, ele chama de derrotismo. Você acha que eu me defino um derrotista? Não, o otimismo, o contrário do otimismo vazio é o colapsismo, não é o derrotismo. Eu, por exemplo, ando preocupado com o sumiço das flores na cidade do Rio de Janeiro e eu tô preparando meu próprio canteiro de flores. Vai me chamar de derrotista? É sacanagem comigo, não dá. Não, vai acabar bem, é como se a realidade fosse um filme de Hollywood em que no último momento chega o mocinho e salva a situação. Não é essa a situação, ou seja, os dois perigos são igualmente graves. Achar que nós vamos conseguir resolver sem mudanças estruturais profundas na sociedade é tão grave quanto achar que não há mais solução. Veja só, olha a frase dele. Achar que nós vamos resolver sem mudanças profundas na sociedade é grave. Como se alguma mudança profunda na sociedade pudesse resolver a questão climática. O colapso climático está dado. O processo já foi desencadeado. Não há nada que possa ser feito para resolver. O que a gente pode fazer é amenizar, é adiar. Por isso que a gente fala tanto aqui da luta contra a BR-319, a Ferrogrão, as hidrelétricas da Amazônia. E o fato de não haver mais solução, quer dizer, essa ideia de que não há mais solução é uma ideia falsa, porque sempre é possível, de alguma maneira, evitar algo ainda pior. Então, olha o jeito que ele coloca, essa ideia de que não há solução, ela é falsa porque sempre dá para evitar algo pior. Existe uma diferença gigantesca entre solução e evitar algo pior. Pensa num paciente terminal,
Não dá para falar em solução, mas sempre dá para evitar algo pior. O problema é que isso é uma caricatura do colapsismo. O colapsismo pode nos ajudar muito a evitar algo pior. Porque se você é colapsista, você não põe tanta fé nas hidrelétricas da Amazônia. Você não acha que as hidrovias dos rios da Amazônia podem ser uma solução porque emitem menos carbono? Sobre derrotismo ou fatalismo, etc., a resposta é o seguinte: qualquer 10º de grau a menos de aquecimento que nós conseguirmos, isso aumenta as nossas chances de adaptação diante do que o segundo quarto desse século já nos reserva. Então, o colapsismo não é sobre o segundo quarto desse século, é sobre a tendência. Então o Luiz Marques, ele já dá de barato que 1,5 já era, 2 já era, e qualquer coisa que for melhor, qualquer 10º de grau a menos, é melhor, tá certíssimo. A questão é que a temperatura não vai parar de subir. A gente consegue adiar, mas vai seguir subindo até um ponto que vai nos cozinhar, que vai nos eliminar como espécie, que vai inviabilizar a nossa civilização. Tudo bem, é um fato da vida. Assim que nem a gente vai morrer também. Não é isso que vai nos paralisar, não é isso que vai nos deprimir. Agora, esse tipo de discurso agrada? Não. É por isso que o Luiz Marques está lá dando entrevista no Meteoro e eu estou aqui encharcado num ponto de ônibus perdido no Rio de Janeiro. Dizer que nós vamos resolver o problema seria tolice. Não vamos resolver o problema, porque muitos dos fatores desses problemas já são irreversíveis. O degelo, por exemplo. Quando fala nós não vamos resolver o problema porque fatores são irreversíveis, o Luiz Marques se coloca no campo do colapsismo. Mas ele não fala claramente que é colapsista, nem defende, porque a gente é muito atacado, nós colapsistas, né? Como sabotadores. Tem gente que odeia mais o colapsista do que o negacionista. Eu estou esperando esse ônibus 485. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O exemplo dos polos já é irreversível. A morte dos recifes de coral tropicais já é irreversível. Mas outras coisas não são reversíveis. E tudo que a gente puder ainda evitar é fundamental para que nós aumentemos as nossas chances de adaptação. Então, esse conceito de adaptação, ele funciona numa ideia de estabilidade. Então o Luiz Marques, ele crê que vamos atingir certa estabilidade em certo momento. Seja em 2 graus, 3 graus, 4 graus, mas alguma estabilidade é possível antes da extinção da humanidade. Qual é o problema de falar de extinção da humanidade? Todas as espécies se extinguem, por que a nossa seria diferente? É com relação ao negacionismo, né? Porque a gente tem aí um movimento negacionista. Sim. Mas é um movimento negacionista que ele parece que está mudando. Sobre o negacionismo, é importante enfatizar que o negacionismo é sempre relativo, né? Por isso que o nosso amigo Renato Cinco falou do negacionismo tosco, que é aquele do Bolsonaro, é aquele do discurso do Trump, não da sua prática, e o negacionismo sutil.
E não é legal ser chamado de negacionista no debate climático. É quase que o pior palavrão possível. Mas se você... essa esperança de que a Sofia, de que o meteoro se agarra tanto e fala de forma tão genérica, tão pouco definida, essa possível estabilidade climática que possibilitaria uma adaptação, faz parte do universo do negacionismo sutil. E aí eu já estou falando da minha concepção, né? Não do Renato, né? O Renato, ele popularizou esses termos, negacionismo tosco e negacionismo sutil. Sofia, e veja, eu acho que não é tanto uma transição de um tipo de negacionismo para outro, mas é mais um arco em que se dispõe esse negacionismo, que vai desde esse negacionismo mais primitivo, mais elementar, mais pueril mesmo, né? Que é o discurso do Trump. Afinal das contas, é o país militarmente mais poderoso do mundo. Ele fez declarações na ONU, por exemplo, dizendo que a mudança climática não existe, né? Que é um hoax, né? Que é uma trapaça, que é coisa de cientistas que estão interessados nas suas próprias agendas e que estão arruinando as sociedades. Então, esse negacionismo mais primitivo, eu não tenderia a dizer que ele está em declínio. Outros argumentos dizem, a Terra o clima sempre mudou, né? Na época dos dinossauros era muito mais quente, então, na verdade, isso aí é um alarmismo, etc. E agora você tem razão também, né? Esse negacionismo, agora ele se, vamos dizer, diversificou, né? E ele se diversificou ganhando essas novas dimensões que você apontou, tá certo? A ideia de que, existe um solucionismo tecnológico, de que o problema não se dá para nós, mas se dá para gerações futuras, num futuro mais ou menos imponderável. E eu acho que o mais pernicioso desses negacionismos que não negam a ciência, mas negam as implicações da ciência, é a ideia de que se não houver mudanças radicais, nós vamos mesmo assim resolver o problema. Olha o malabarismo verbal, a ideia de que se não houver mudanças radicais, nós mesmo assim vamos resolver o problema. Na verdade, ele defende a ideia de que se houver mudanças radicais, podemos resolver o problema. Por que isso? Porque o Luiz Marques defende as mudanças radicais por um mundo melhor. Acho ótimo. O problema é imaginar que mudanças radicais possam, de fato, resolver o problema, entre aspas. O que eu chamo de mudanças radicais? Eu chamo uma mudança estrutural no paradigma civilizacional mesmo. Qual é o nome? Uma mudança estrutural no paradigma civilizacional. Os revolucionários piram. Eu desisti de ônibus, eu chamei um Uber. Eu não dou conta não, sei lá que horas que isso aí vai aparecer. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a Guanabara. Em que se passará, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não... Diminuir o nosso consumo energético. Quem que pode diminuir? Os ricos. Os pobres não podem consumir. Ao contrário, os mais pobres, se eles dobrarem o consumo energético deles, o impacto é muito pequeno. Né? A gente começa a entrar no campo que eu concordo totalmente com o Luiz Marques, né? Por exemplo, quando ele fala em diminuir o consumo energético, eu adoraria que eu pudesse atravessar o túnel Rebouças de bicicleta. Hoje seria meio complicado, hoje era um dia para não ir na Ilha do Fundão, né? No meio da chuva, né? Mas num dia sem chuva, se pudesse atravessar o túnel Rebouças de bicicleta,
podia cruzar, fazer esse caminho todo direto para a Ilha do Fundão, sem precisar queimar combustível fóssil. Pequenos, simplesmente eles vão comer melhor. Né? É isso que vai acontecer. Eles vão comer melhor, eles vão poder comprar uma roupa um pouco melhor, etc, etc. Eles vão ter um consumo que é aquilo que é a meta, vamos dizer assim, da ONU, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc. O problema está nos ricos. E aí se reintroduz o problema da esquerda, digamos assim, né? Dessa divisão ideológica entre a esquerda e a direita. Perfeito, professor. Agora, eu vou pegar um gancho aí e fazer uma pergunta, não sei se não vou colocar o senhor numa saia justa, vamos lá. Da forma como você descreve, basicamente o problema é o capitalismo. Sem dúvida. Acho que podemos... Não é sem dúvida que o problema é o capitalismo. Se o capitalismo tivesse sido derrotado na Guerra Fria, a gente estaria caminhando para o colapso também. Possivelmente, talvez não no mesmo ritmo, mas o colapso já estava posto, mesmo que o capitalismo não prevalecesse. E fica a impressão também de que, superado o capitalismo, a questão está resolvida. Concordar com isso. Mas em alguns dos seus livros, agora não vou lembrar qual deles, mas eu vi que o senhor também tem críticas à experiência soviética, por exemplo, e agora mesmo na sua fala você trouxe críticas aí à experiência socialista. Então vou perguntar para o senhor, qual seria a alternativa? Se a gente sabe que o capitalismo está aí na origem do problema. A gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas as experiências que a gente viu, a gente pode falar da experiência soviética, mas também da experiência chinesa, também tem aí os seus problemas, suas limitações. Para onde que a gente vai? Eu não entendo essa formulação. O problema é o capitalismo, mas as outras experiências também são o problema. Ou também foram problemáticas. Então o problema não é necessariamente o capitalismo. Mas isso não é picuinha minha, não. É porque tem muita gente que acha que virar o quintal da China, negociar com a China pode ser uma solução, porque a China estaria fora do centro daquilo que se chama de capitalismo. Então, eu acho que existe uma questão que eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque ela nos coloca diante de uma realidade nova. Né? Essa realidade nova significa as experiências que nós tivemos no passado, elas são úteis para entender que elas não funcionam. Isso significa rejeitar tudo aquilo que aconteceu até agora? Não. Significa aproveitar aquilo que é possível de se aproveitar. Né? Qualquer mudança é feita a partir das experiências passadas, lógico. E o que nós devemos, a meu ver, aproveitar do socialismo? Né? Eu acho que Sonhei, a praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sobre meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, quase não pura. Do branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. O que nós devemos aproveitar do socialismo é o fato de que o socialismo faz parte de uma tradição iluminista, de uma tradição que vem do século XVIII, baseada na ideia de que, existe, o direito é universal, de que nós temos, portanto, uma ideia de isonomia em todos os indivíduos de uma sociedade, todos têm que ter direitos iguais, todos têm que ter deveres iguais, e assim por diante. Portanto, essa tradição que o socialismo procurou, de alguma maneira, realizar na história, é uma tradição absolutamente fundamental. Portanto, de alguma maneira, permanece o ideal do socialismo. O que nós jogamos fora no socialismo? Era a ideia da corrida contra o capitalismo. Qual era o grande ideal, né, da União Soviética? Nós vamos chegar na Lua primeiro, nós vamos produzir mais que o capitalismo, nós somos melhores que o capitalismo, nos termos do capitalismo. Tá, então o professor Luiz Marques, ele acredita que o socialismo não
foi tão bem sucedido porque ele precisava lutar contra o capitalismo. Ou seja, um socialismo vitorioso, sem o horizonte capitalista, talvez funcionasse de uma forma menos destrutiva. Ou não destrutiva, né? Uma forma que não inviabilizasse a sobrevivência da humanidade. Eu acho interessante aquela resposta do professor Elliot Jacobson, que ele disse que depois que o ser humano descobriu que dava para queimar petróleo e obter energia a partir disso, a partir daquele momento a gente estava ferrado. Muito obrigado. A biologia eu acho que é aqui, viu? É o CCS, Centro de Ciências da Saúde. Olha que beleza. Pena que é tão longe, né? Olha que coisa linda esse museuzinho aqui Olha, uma vértebra de uma baleia. Então esse museuzinho aqui é parte do contexto da Faculdade de Biologia. Um monte de coisinhas interessantes aqui. Uma escama de pirarucu, um patinho irerê. Tem que ter, toda a faculdade de biologia tem que ter alguma coisinha assim para o pessoal ver. O diorama do rio Macacu. Isso é peixe vivo? Não, isso é um peixe morto. Aqui tem um terrário. Aqui deve ter alguma coisa viva. Sei não. Um couro de jacaré, um jacaré do papo amarelo. Uma pele de lobo-guará. Miquinho. Papagaio. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Mas eu não desejo ver o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense serrar e pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista, que é outra onda. E ouço as vozes, os dois me dizem, num duplo som, como que sampleados num sinclavier. É chegada a hora da reeducação de alguém, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O certo é louco tomar eletrochoques. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre do comando. E o resto ao resto, o sexo é o forte, o sexo. Reconhecer o valor necessário do ato importa. Riscar os índios, nada esperar dos pretos. E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento, se
sigo mais sozinho, caminhando contra o vento, e entendo o centro do que estão dizendo aquele cara e aquela. É um desmascaro, singelo grito. O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. E eu vou e amo o azul, o púrpura e o amarelo. E entre o meu ir e o sol, um aro, um elo. Some may like a soft Brazilian singer, but I've given up all attempts at perfection.